Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta para mais uma aula, aula número 8. E essa aula número 8, ela promete ser uma aula bem curtinha, mas cheia de dicas muito importantes para o vestibular. Muitos estudantes se deparam com a seguinte situação: professor, como que eu sei a fórmula de uma substância apenas sabendo quais são os átomos das quais ela pertence? Tipo, como que eu faço para juntar átomos X e Y e gerar uma fórmula e saber exatamente a quantidade de cada átomo que vai na fórmula? Bom, é para isso que a gente trouxe o vídeo de hoje. No vídeo anterior, no vídeo da aula 7, nós ensinamos no finalzinho da aula algumas frases, uns macetezinhos para decorar a posição de alguns elementos que são mais usados na tabela periódica. No vídeo de hoje, a gente vai evoluir esse negócio. Bom, mas se você chegou aqui, por favor, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico. E, cara, se você gostou dos vídeos até agora, você está chegando aqui pela primeira vez, dá essa oportunidade para esse cara. Por favor, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, dá um curtir, faz um comentário aqui. Hoje mesmo a gente vai falar de elementos químicos, tabela periódica, nomes de fórmula. Mano, é cheio de dica interessante. E eu só preciso de você. É exatamente que o YouTube me ajude a me ver aqui. Então, cara, curte, comente, compartilha. Ou melhor, entra nesse drive aqui, ó, sabe esse QR Code aqui embaixo? Esse QR Code te leva para um drive no meu computador, onde tem um monte de vídeos, onde tem um monte de materiais, listas de exercícios, que vão te ajudar pra caramba, seja no Enem, seja um vestibular, seja uma Olimpíada Acadêmica, enfim, eu quero muito te ajudar. Bom, mas é isso, vamos adiante, porque aqui a gente não tem enrolação e eu disse que o vídeo ia ser curtinho. Bom, vamos lá. Para começar, vamos relembrar uma coisa que a gente falou na aula passada, essa tabelinha. Essa tabela eu super recomendo que você anote ela, salve ela em algum lugar, grave, sei lá, tatue na sua testa, faz alguma coisa para você não se esquecer dela. Que é basicamente a posição dos elementos na tabela periódica que são mais usados em fórmulas, tá? Então nós temos as colunas altas da tabela periódica, que a gente chama de colunas A, né? Para quem não se lembra, as colunas A, quem está chegando aqui pela primeira vez, cadê minha canhotinha? Seria assim, ó, você tem lá a tabela periódica, o esbocinho, tá torta, tá. As colunas A seria as duas colunas altas que estão desse lado e as 6 colunas altas que estão desse lado. Então aqui 1A, 2A, aí vem aqui, continuando, 3A, 4A, 5A, 6A e até a 8A, ou coluna zero, que é a dos gases nobres. Para memorizar a posição deles, foi criada essas frases, né? Isso é o que a gente chama de mnemônicos, que são basicamente frases que dão para a gente a noção da posição desses elementos e nos ajuda a entender a carga elétrica desses elementos. Lembrando que coluna 1, 2, 3 e 4 tem tendência a formar cátions, então são elementos positivos, são aqueles que perdem elétrons. Da coluna 4A, 5A, 6A e 7A, ânions, sendo então que eles formam íons negativos. E a 8A não forma nada, tá, galera? Já avisa, 8A são gases nobres, eles são nobres, nobres não se misturam com ninguém, tá? E aqui nós temos as frases. Então tem: hoje li na cama, Robson Crusoe francês, Bela Magrela casou com o Sr. Barão, Conciliante geramos fomos público, enfim, tem aí todas elas. E aí, à medida que a gente for fazendo exercício, já viemos, né, de alguns exercícios de vídeos anteriores, né, falando disso, então você vai encontrar tudo lá. Mas o que me importa hoje é outra coisa, é a seguinte: quando a gente junta um cátion e um ânion, eu formo uma molécula, né, que a gente chama de composto iônico. E esse composto iônico ele vai ter uma fórmula. Como que é essa fórmula? Bom, a primeira regra: cátion sempre vem na frente. Então, por exemplo, se eu quero formar uma molécula juntando o alumínio e o oxigênio, o alumínio vai estar na coluna 3A. Olha aqui, ó, o alumínio está aqui, ó. Se você olhar lá, a frase da 3A: Bozo, alegria da garotada, inimigo dos Teletubbies. O alumínio está aqui. Então ele é um cátion. Agora, o oxigênio está na coluna 6A. Olha aqui, ó, os 7 porquinhos. Então, se ele é 6A, ele vai formar um ânion. Na ordem das fórmulas, os cátions vêm sempre na frente, os ânions vêm sempre atrás. Agora a gente adiciona as cargas que eles têm. Então a gente escreve aí: alumínio família 3A, oxigênio
E aí a gente bota, e aí como que eu sigo essa regra? Como é que eu sei que a carga do 3A é 3 mais? Como que eu sei disso? A regra é, a gente lembra-se da teoria do octeto. O octeto diz que todo átomo precisa ter 8 elétrons na última camada. E se é 8 elétrons na última camada, a gente precisa fazer de tudo, ou para ele ganhar ou perder, para completar 8. As famílias que é 1, 2, 3 e 4, as 4 primeiras, tem poucos para completar 8. Então é mais fácil ele perder aqueles 4, que é o caso. O alumínio é da 3A. Então é mais fácil ele perder 3 do que ganhar mais 5 para completar 8. Então, se ele perde, ele vai ficar cátion. Cátions positivos, ele perde 3, então 3 mais. Já o oxigênio é da família 6A. Se ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar 2 para completar 8, né? Do que ele perder os 6. Então, se é mais fácil ele ganhar 2 do que perder 6, então ele é um ânion. Então, a gente vai pôr a carga lá, 2 mais. Então, da coluna 5, 6, 7, obrigatoriamente, esses 3 vão ser menos 3, menos 2, menos 1. Tá? A família 4A, ela em geral ele forma cátions, mas na teoria ele, a mesma energia gasta para ganhar e perder. Então não formaria também mais 4 e menos 4, tanto faz. Mas aqui em geral forma mais 4, tá? E a família 8A não forma nada, tá? Eles são neutros, ele já tem 8. Então tá. Tá, montei ali. Alumínio, 3 mais, oxigênio, 2 menos. Sem enrolação, o que eu faço? Para saber a quantidade de cada átomo, porque aqui é a carga, esses que vão escrito em cima são as cargas, tá, galera? Para saber quantos átomos, eu preciso pôr números embaixo. E aí o que eu vou fazer entre os dois? Eu vou trocar a posição desses dois. E aí ele vai ficar assim. O cátion trivalente, né? Trivalente é porque eles têm essa carga 3, né? Esse 3 vai lá para o oxigênio. Já o ânion bivalente, que é o oxigênio, bivalente porque é 2, esse 2 vai para baixo do outro lado. Sendo assim, meus queridos, olha só, a carga de um vira o número de átomos do outro. Aqui é menos 2, então essa é uma carga, ela desce virando. Esse número que fica embaixo é o que a gente chama de índice, galera. E o índice indica o número de átomos envolvidos. Para fazer esta substância, eu vou precisar de 2 átomos de alumínio e 3 de oxigênio. Beleza? Isso é muito importante. Para toda fórmula que eu for constituir, eu sempre vou pegar o cátion de um, o ânion da outra, trocar a carga entre eles e eu formei a fórmula. Vamos pegar aqui um qualquer só para a gente ter uma noção, para ver se a gente realmente entendeu. Ó. Imagine a seguinte situação, eu quero juntar o potássio, que é da família 1A, então a carga dele é K+, e eu quero juntar ele, deixa eu ver com quem? Eu quero juntar ele com o iodo, que é da família 7A, que é 1-. O que eu vou fazer? Vou trocar, o cátion vem sempre na frente, o ânion vem sempre atrás, vou trocar a carga entre eles. Então vai ficar K1, iodo 1. Como o número é 1, eu não preciso nem pôr esse número, então vai ficar KI. Essa é a fórmula do iodeto de potássio. Tá? Mais uma substância aqui, só para ver se a gente entendeu. Agora eu quero juntar o cálcio, 2+, com o potássio. Com potássio não, porque não dá certo. Com o polônio, que é 2-. O que eu vou fazer? Troco entre eles. K2, PO2. Tá? Só que aí o que acontece? Os dois têm cargas iguais. Eu posso cortar e eles se anulam. Então fica KPO, K. Mas o que é importante é que essa montagem das fórmulas é uma situação hipotética e teórica. Não é sempre que funciona, tá? Não é todas as substâncias que tem como você misturá-las dessa forma. Mas na teoria pega as cargas, positivo na frente e negativo atrás, e troca os números entre eles. Beleza? É isso, galera. Vamos para uns exercícios? Porque a gente precisa de exercício para as coisas ficarem
boas, né? Gente, desculpa os cachorros latindo e etc. Eu moro numa rua muito movimentada e eu não tenho um cômodo da minha casa que seja silêncio suficiente pra gente poder trabalhar. Então, às vezes, quando os cachorros vão dar essas surtadas aí, sempre que passa um gato na rua, por exemplo, tá? Bom, vamos seguir aqui adiante. Nós temos aqui uma questão da Mackenzie e a questão da Mackenzie é a seguinte. A fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, que forma cátions trivalentes, liga-se a átomos do elemento Y, que são da família dos calcogênios. Então vamos aqui ao básico. O M é um cátion trivalente. Então ele não fala que elemento é esse da tabela periódica. Ele fala que ele é um cátion trivalente. Então ele é um M, né, positivo 3+, cátion trivalente. O calcogênio é o outro nome dos elementos que participam da família 6A, que obviamente vai ser um ânion bivalente, né? Então Y 2-. Como que eu vou montar a fórmula? M 3+ na frente do Y 2-. E aí eu vou trocar o número entre eles. E vai formar a seguinte fórmula. M2, Y3. Alternativa correta, letra B de bola. Isso é um exercício típico de vestibular. Ele dá uma situação onde você não tem um elemento químico propriamente dito. Ele cria e ele dá características para você construir a fórmula. Vamos para mais um? Bom, essa aqui é uma seguinte situação. Ó. Os compostos formados pelos pares magnésio e cloro, cálcio e oxigênio, lítio e oxigênio, potássio e bromo vão ser qual? Né? Aí fala assim, nossa, possuem fórmulas cujas proporções... Essas proporções seriam as quantidades, né? Tipo, por exemplo, 1:1 seria um magnésio para um cloro, por exemplo, tá? A situação é, qual é a situação, qual é os elementos e que famílias eles são? No exercício, essa daqui é da Faculdade de Medicina de Viçosa, em Minas, eles dão os números atômicos. Ou seja, ele ia pedir para você distribuir os elétrons, ia dar maior trampo. Mas se você conhecer esses elementos, você tem condições de descobrir que coluna da tabela periódica eles são. E aí, neste caso, a gente faz uma listona. Ó. O lítio é da 1A, o oxigênio da 6A, magnésio da 2A, cloro da 7A, potássio da 1A, cálcio da 2A. E o bromo, desculpa aqui, gente, tá? Um Bzinho só é boro, mas aqui é bromo, tá? Até tá escrito aqui errado também. O bromo é da 7A. E tá aqui erradinho. Da 7A. O bório é que é da 3A, né? E aí ele pergunta, como a gente monta a fórmula? Bom, o primeiro par, magnésio e cloro. Magnésio dá 2A. O cloro dá 1-, troca o número entre eles, fica MgCl2, ou seja, a proporção de 1:2. O cálcio e o oxigênio. Aqui tem uma situação interessante, ó. Um é 2+, outro é 2-. Cargas iguais eles vão se cancelar, então vai ser assim, você troca os dois de posição, ficaria aqui 2 e 2, eles se cancelam, então é 1:1. Né? Aqui, Li, 1+, oxigênio 2-. De novo, né, o oxigênio. Né? Aí troca entre eles 2:1. E o K e o Br, mais 1 menos 1, troca os dois 1:1. A alternativa correta aqui seria a alternativa D de dado, de novo. Né? Temos aí uma alternativa D, que é onde tem essas proporções. Notem que isso aqui seria um exercício difícil de vestibular, considerando que você não tivesse memorizado aquelas frases das colunas da tabela periódica. Agora, se você tiver facilidade para memorizar e ter a noção das quantidades, das sequências, e entender o porquê você memoriza as coisas fazem diferença. Eu sou sempre contra, para um vestibular, você memorizar coisas. Isso não é um bom jeito de você estudar. Mas se você memoriza por uma boa causa e sabe por que você está fazendo aquela memorização, isso vai ser sim uma alavanca para o seu sucesso numa prova de química que, em geral, não são tão simples assim. De qualquer forma, está dada a dica de hoje. Espero que eu tenha ajudado. Eu sei que foi meio correndo, eu sei que foi muito veloz, eu sei que teve cachorro latindo no meio, teve campainha tocando, mas a vida é assim. Às vezes a gente é cheio de interrupções e a gente tem que trabalhar com elas, né? Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha curtido muito o vídeo e que fique para os próximos. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e sou o cara que está tentando te ajudar a passar no vestibular.
também playlists de química, também playlists de física e quem sabe no futuro uma playlist de matemática. Bom, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente por aí, tá? E é isso. Um beijo. Valeu, galera. Tchau.